Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida agora. Muito bom dia, eu sou o pastor Valdo Figueiredo, esse é o programa Mudança de Vida. Já estamos na terça-feira, 2 de junho do ano de 2020, o ano da unção de Deus, ano de Davi. Nós estamos alegres, felizes por estarmos na presença do Senhor, por vencermos mais um dia e por estar inaugurando um novo dia que certamente o Senhor se faz presente para nos ajudar, se faz presente para nos abençoar. E eu quero aqui desejar a todos um excelente dia, um dia de bênção, um dia de conquistas, um dia de vitória, um dia de paz, um dia de alegria. Quero pedir ao bondoso Deus que Ele te alcance agora e com as suas mãos de graça e de poder, Ele te console, Ele te fortaleça, Ele te dê ânimo para você prosseguir, para você continuar. O meu abraço a todos os membros da Comunidade Cristã Internacional Renovar. Logo mais às 15 horas eu estarei na nossa igreja aqui em Jandaia do Sul, na Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal. E também às 19 horas e 30 minutinhos em um culto muito especial, onde nós oramos pedindo a Deus um socorro, pedindo que Ele venha nos socorrer. Algumas pessoas têm pedido, dado o nome dos seus familiares ou o nome dela mesma, para a gente colocar nesse propósito de oração. Então você que está aí me ouvindo, seja pelo Facebook, nesta live, ou pelo aplicativo da Motivasat, você querendo também, você pode estar fazendo o seu pedido de oração. Você quer que nós estejamos intercedendo por alguém? Você quer que nós estejamos orando por alguém? Então mande o nome da pessoa, mande a situação que você queira que nós estejamos apresentando a Deus, e assim eu farei. Junto com os irmãos, eu até digo lá na igreja, não importa o número de pessoas, pode estar eu e minha esposa, pode estar eu e mais duas, eu e mais quatro, nós oramos. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você é o meu convidado especial para juntos nós cultuarmos ao Senhor. E você pode, vou estar pregando uma palavra e logo em seguida nós estaremos orando, clamando ao Eterno e pedindo a Ele que Ele venha trazer a cada um de nós um socorro. Socorro a esse povo brasileiro sofrido, esse povo brasileiro enganado, porque esse povo é um povo que sofre muito, né? A corrupção no Brasil, ela começou desde a sua fundação e ela foi sanada. É uma doença, é um câncer que ainda não foi curado nessa nossa nação. E por isso tanta desigualdade, por isso tanta violência. As pessoas, elas na sua grande parte, na verdade, na sua maioria, vive com um salário muito medíocre e muitos gozam de enormes salários e muitos deles de uma forma ilegal. Então precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pela igreja, a igreja de Jesus, a igreja fiel, a igreja verdadeira. Eu todos os dias acordo com essa expectativa. Jesus, Ele pode voltar. E eu estou preparado para isso? Então você, querido, você que está aí agora sintonizado, se preocupe com a tua salvação. Se preocupe porque Jesus está muito perto para voltar. E se nós não estivermos preparados, seremos como as 10 virgens, onde 5 foram prudentes e 5 imprudentes. E eu quero fazer parte das prudentes. Então, que não falte o óleo sobre a tua vida e que as vestes permaneçam limpas, brancas, esperando o retorno do noivo. Muito bem, eu quero mandar o meu abraço à missionária Silvia Pinheiros, missionária Cristiane Souza, lá da Itália, e a minha netinha. Silvia, querida, eu sei que você está trabalhando, mas que isso não abale a sua fé, minha querida, não abale a sua fé. Nós estaremos orando e orando. Estaremos orando por você, pela minha netinha, e eu sei que Deus, Ele é um Deus que assiste todas as coisas, e Ele é um Deus que Ele pode todas as coisas. Então, saiba que você é uma pessoa que faz parte das nossas orações, e Deus é um Deus que cuida de nós.
Então que Deus abençoe a tua vida, viu, minha querida? Abençoe a vida da minha netinha, a Esther. E todos os irmãos que estão aí sintonizados, você pode começar a compartilhar o programa Mudança de Vida dessa edição de terça-feira. Marque uma pessoa, eu vou continuar falando sobre tentação. Vou ler um texto e em seguida nós vamos estar aqui desenvolvendo um pouco mais esse tema. Então você pode marcar alguém, você pode compartilhar o programa Mudança de Vida aí no teu Facebook, porque certamente vai alcançar uma pessoa e vai ser bênção na vida dela. E também você que está ouvindo pelo aplicativo, você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. No próprio aplicativo da MotivaSat, nós temos o nosso Twitter, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Se você, em qualquer um dos ícones, você clicar, você vai ser redirecionado. Então, você que já tem o aplicativo, quer entrar em contato comigo, quer entrar em contato com o Bispo, basta você mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e a produção da rádio vai encaminhar para nós. Amém? E você que não tem, como todos os dias eu faço, você pode estar baixando o aplicativo da MotivaSat e você pode estar acompanhando uma programação abençoada, uma programação que vai edificar a tua vida, uma programação que certamente vai te colocar mais perto de Deus. Então, você que não baixou ainda, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da MotivaSat e assim você vai estar participando indiretamente, evidentemente, de uma programação rica em conteúdo para abençoar a tua vida. Muito bem, 9 horas e 10 minutinhos. Eu quero voltar ao assunto de ontem, quero estar falando um pouco mais sobre tentação. E aqui em tentação, ontem eu falei um pouquinho sobre o versículo 13 de Mateus capítulo 6, da oração do Pai Nosso. E lá no verso de número 13, Jesus, quando nos ensina esta importante oração, ele diz assim: livrai-nos e não nos induza, não nos conduza, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A solicitação de Jesus é um pedido para que nós vivamos orando constantemente para não sermos surpreendidos pela tentação. Agora, ontem eu comentava aqui que a tentação, quando nós falamos em tentação, nós geralmente fazemos uma ponte com a questão do sexo, da sexualidade e da pornografia. Muitos pensam que só são tentados nesta área. E não é apenas nessa área, mas em todas as áreas. Então, aquilo que desperta, aquilo que estimula o nosso desejo, pode nos induzir a uma tentação. Lembram ontem a historinha que eu falei de duas figuras? Eu inventei na hora a história, duas figuras, onde um rapaz convencendo o outro que estava extremamente endividado, que estava precisando de dinheiro. Eu falei, estava perdendo a casa, perdendo o carro, a família, o casamento abalado, e alguém lhe ofereceu uma alternativa para ele ganhar esse dinheiro e colocar a sua vida, entre aspas, em ordem. Lembram disso? Eu disse, juntando a necessidade, juntando a preocupação, juntando o desejo de resolver os seus problemas, ele poderia ceder a essa tentação para conseguir recursos e resolver os seus problemas. E sem lembrar, sem sequer ele perceber que ele poderia ir a óbito, porque se a polícia viesse e alguma coisa acontecesse, ele poderia morrer, ou ele poderia passar muitos anos da sua vida preso. E ele aí definitivamente ele perderia tudo, né? Perderia a família, que é o maior bem que ele teria, o seu carro e todos os seus bens. Então, isso que eu comentei ontem foi para abrir apenas o teu entendimento, para que você entenda que nas nossas vidas nós somos estimulados todos os dias
Todos os dias vai existir uma vontade, um desejo que vai nos fazer, seja pensar, falar ou agir, que por detrás deste estímulo, desta vontade, nós podemos ter lá na frente uma tentação. E o que nós devemos fazer? Nós precisamos pegar o conselho de José. Lembra quando ele estava na casa de Potifar? Muito bem, quando ele estava na casa de Potifar, ele estava sozinho e então a esposa de Potifar o assediou. E não feliz porque ele não estava correspondendo aos ataques dela, ela o agarra, ela vai para cima, ela investe contra ele. E então diz o texto que ele corre, e no que ele vai correr, ela segura a sua capa, ela segura a sua veste, e ele foi embora seminu. Então aquela história, ela nos ensina uma lição que é valiosíssima. Eu preciso aprender a correr. Eu tenho que aprender a correr, eu tenho que aprender a virar as costas. Irmãos, é algo tão interessante isso que eu estou falando, porque cabe a cada um de nós saber o que é melhor. E eu acredito, eu falo como ser humano também, existem estímulos na vida que têm uma força gigantesca na vida de um homem e na vida de uma mulher. E quando nós aprendemos a quebrar esse estímulo, então nós aprenderemos a quebrar todos os demais. Por exemplo, a curiosidade. A curiosidade. Lembram, em Gênesis, no capítulo de número 3, vamos voltar lá para o capítulo 3 do livro de Gênesis. O capítulo 3 do livro de Gênesis diz que a serpente, que era a mais astuta de todas do campo, essa chegou perto da mulher, da Eva, e ela elabora uma pergunta para Eva. E nós precisamos descobrir o que está por detrás da questão. O que está por detrás da questão? Vamos ver. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Pronto. Só disse isso. O que está por detrás dessa pergunta? Por detrás dessa pergunta existe curiosidade e existe desconfiança. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a curiosidade. Eu contei um pouquinho ontem, um pouquinho da minha vida, da experiência que eu tive quando eu fui para o Espiritismo. O Espiritismo foi um lugar que eu aprendi muitas coisas que hoje eu uso no meu ministério que o Senhor me deu. Mas o que me levou para aquele lugar foi a curiosidade. Então eu queria saber, eu queria conhecer tudo. Então o que me levou até a me aprofundar nessa questão foi a minha curiosidade. Então, olha como essa questão de curiosidade é algo muito interessante. Uma pessoa, ela está com um copo com uma bebida qualquer lá. Aí ela chega e fala assim: nossa, olha que gostoso, toma um pouquinho. Aí você vai dizer assim: não, eu não quero não. Não, mas é muito gostoso. Toma, não, só um pouquinho, não vai te fazer mal algum. Ela despertou a curiosidade em você e ela também despertou um desejo para que você realmente experimentasse. E aí, o que pode acontecer quando levamos aquilo à boca? Nós podemos dizer: olha, realmente, é verdade. A outra vai dizer: eu não te disse. O que estava por detrás da pergunta? Por detrás da pergunta era: beba, tome. E aí a pessoa gostando, ela pode acabar virando uma pessoa viciada, dependente, por conta de uma curiosidade em experimentar algo que ela pode até ter despertado o paladar, e isso ter trazido a ela uma ruína, ter trazido a ela uma destruição. E foi o que ela fez. Ele disse, foi assim que Deus lhe disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não, não foi isso que ele disse. Aí o verso 2, ela diz para ela, a mulher diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos,
Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então quando ela responde para ele, não, você está curioso em querer saber se a gente pode ou não comer de tudo? Já que você está curiosa em querer saber se há um sinal verde para a gente poder comer de todos os frutos que existem no jardim, então eu vou matar a tua curiosidade. Não, eu posso comer de todas, mas há uma que eu não posso comer. Essa daí eu não posso nem tocar, não posso nem chegar perto. Porque Deus ele diz que no dia que eu comer eu vou morrer. Quando Moisés, lá no capítulo de número 13, ele foi chamado por Deus, você sabe o que Deus ele fez com ele? Deus fez algo extraordinário. Deus chamou a atenção dele. Deus despertou a curiosidade dele. Lembra que diz o texto lá em Êxodo 3? Diz que o Senhor apareceu para ele numa sarça ardente. A sarça era um arbusto de aproximadamente 40 centímetros, né? Hoje nós podemos compará-la com uma planta chamada... Oxa, por que eu vou esquecer, meu Deus? É uma muito bonitinha, pequenininha. Não é buchinha. Ah, me perdoe, eu esqueci. Quando ele começa a ver aquilo pegando fogo, não tem voz nenhuma. A voz vai ter depois que a atenção, depois que a curiosidade é despertada. Lembram? Ele tem a visão, aí ele diz assim, agora virarei-me para lá para ver esta grande visão. E quando ele vira, ele presta atenção, ele vê a sarça pegando fogo, e ele vai tentando se aproximar, aí Deus fala com ele. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa, ia sair correndo, por duas razões. Primeiro, a árvore está pegando fogo e não está consumindo. Segundo, me sai uma voz de dentro dela, eu saía correndo feito doido que ninguém ia me encontrar. Eu ia chegar em casa, o que foi que você está pálido? Uma árvore estava pegando fogo e ainda falou comigo, os outros interna. Interna que o negócio aqui agora, vi que o sol torrou os miolos desse pobre coitado. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque Deus usou um argumento fantástico. O que Deus ele fez? Moisés, quando ele chama, ele diz, ei, só pode me chamar pelo nome quem me conhece. Então não é nada estranho. Deus é tão maravilhoso que do mesmo jeito ele fez comigo e com você. Quando ele nos chamou, é porque ele já nos conhecia. É porque ele já sabia que nós éramos. E se ele tinha algo para realizar em nossas vidas, ele precisava que nós nos acheguemos, que nós nos aproximemos dele. E foi isso que aconteceu. No momento que ele se achegou, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de teus pais. Então acabou. Naquele momento você vai percebendo que o diálogo entre Deus e Moisés foi bem cumprido. Moisés, ele ficou à vontade conversando com Deus. Você pode imaginar se alguém passasse por ali e visse um homem conversando com uma árvore? E os dois conversaram. Então hoje eu quero só estou usando esse texto aqui, para você ver que a curiosidade, ela tem dois pontos. Um ponto é para coisas boas e um é para coisas ruins. Quando nós vamos entendendo a intenção do coração das pessoas, logo perceberemos se por detrás daquilo tem algo de bom ou não. Olha só como é interessante. Você pode, a qualquer dia, chegar para uma pessoa e dizer assim para ela, vamos na minha igreja? Hoje vai ter uma apresentação, hoje vai ter um teatro, ou a sinfonia da igreja vai tocar, o coral vai cantar, enfim. E você pode chegar e dizer assim, olha, vai ser a coisa mais linda desse mundo, você não vai se arrepender, você vai ver, Deus vai falar com você, você vai sair bem da igreja. O que você está fazendo com esse argumento? Despertando a curiosidade e apresentando algo de bom a ela.
E ela pode dizer, olha, tá bom, já que você falou tão bem, eu vou. Só que também a curiosidade ela pode ser levada pelo lado ruim, para maldade. Uma pessoa, ela pode elaborar uma pergunta como Satanás elaborou essa pergunta para Eva, cujo propósito era despertar a curiosidade e então derrubá-la. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Se nós começarmos a fazer uma leitura daquilo que as pessoas elas estão falando e procurar descobrir o sentido, o porquê. Por que ela falou isso? Por que perguntou isso? Qual é a razão? Então, quando nós vamos aprendendo essas coisas, nós vamos aprendendo também a vencer as tentações que se levantam contra nós. Aí existe uma outra questão, que também está aqui dentro do versículo. Ela desperta curiosidade e desconfiança. Porque a mulher disse para Eva, não, no dia que a gente tocar ou comer, nós vamos morrer. Aí no versículo de número 4, o que ela diz? A serpente diz para Eva, certamente não morrereis. A Eva disse para ela o seguinte, olha, eu não posso ver, tocar ou comer esse fruto, porque ele diz que no dia que eu comer eu morro. Aí o que ela usa no verso de número 4? Ela usa um contra-ataque. Ela usa um argumento para sobrepujar aquilo que a Eva já estava convencida que lhe faria mal. Ele disse, certamente não morrerá. Aí, pronto. Um diz que eu morro. O outro diz que eu não morro. E agora? Em quem confiar? Em quem acreditar? É claro que você aí de casa está dizendo assim, ela tinha que dar ouvido a Deus, ela tinha que ter escutado o Criador, ela tinha que dar ouvido àquele que apresentava-se para ela todos os dias sem máscaras, porque ele se apresentava a eles, não era manifestado numa criação, não era se escondendo atrás da pele de um bicho, já a outra não. A outra se apresentou usando o corpo de um animal. Então ela tinha que dar ouvido a Deus. É claro, nós podemos aqui levantar um monte de questões, mas a verdade é, a desconfiança entrou. E a desconfiança entrando, agora cabe a ela decidir o que é melhor. Então nós vamos percebendo que Satanás ele conseguiu lograr 2 êxitos na Eva. Primeiro, despertou a curiosidade. Segundo, botou desconfiança no coração dela. Então a Eva, sem perceber, está se achegando, se aproximando. Aí nós vamos começar a perceber o que esses 2 elementos proporcionou na vida dela. A curiosidade e a desconfiança. Por exemplo, quando houve o diálogo, a Eva começou a conversar. Ela parou e começou a conversar com quem não devia. Então, primeira lição. A primeira lição é, não pare aonde não deve. Não fique com pessoas que ela não edifica e não traz benefício para você. Se eu sei que existem alguns amigos ou até mesmo parentes, que o objetivo dessas pessoas, quando elas estão perto de mim, é me distanciar de Deus, é me afastar do Senhor, é me levar a cometer delitos ou pecados, o que eu devo fazer? Eu não posso parar, eu não posso ficar perto deles. Por isso que o Salmo de número 1, existe no Salmo 1 até o versículo de número 3, um declínio. Verso 1 e 2, um declínio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um declínio.
Então, não pare aonde não deve parar. Não fique com pessoas aonde não deve ficar. Segundo, ela fixou os olhos no objeto de pecado. Ela teve que olhar. Ela teve que ter a sua visão contaminada no pecado para despertar o desejo de experimentá-lo. Então, aqui nós temos a mesma recomendação de Jesus, que diz: se o teu olho te escandalizar, arranca, lança-o para longe de você. O nosso grande problema, homens e mulheres, o nosso grande problema é que nós fitamos, nós olhamos, nós investimos tempo olhando para as coisas que não era para ver, que não era para ficar olhando. E é triste, mas é verdade. Parece que os nossos olhos nos empurra para isso, os nossos olhos nos levam para isso. Mas se eu sei que aquilo tem um elemento e esse elemento ele vai afetar a minha comunhão com Deus, levar a pecar, o que eu devo fazer, eu preciso acabar com isso. Eu preciso acabar. Meu irmão, minha irmã, ensinando um passo a passo. Falar para você que isso é tudo muito fácil, é tudo muito simples, não é fácil, não é simples. Mas nós podemos exercitar. Nós podemos, a partir de hoje, escolher para aquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos vendo. E é tão engraçado, né? Engraçado é força de expressão, mas nós, seres humanos, nós somos tão estimulados a ver coisa ruim, que eu vou falar, talvez você também já viveu isso na sua vida, mas eu morei muitos anos em uma comunidade na Zona Sul de São Paulo, lá na região de Pedreira. E na minha época, na minha juventude, tinha muito assassinato, porque a meninada, né, como sempre, eles queriam comprar droga, um tênis bom, então ia lá os seus assaltos. E também aonde eu morava, quem já viveu em comunidade sabe muito bem do que eu estou falando, existia aqueles chamados pé de pato, aqueles que eram justiceiros, aqueles que faziam justiça com as próprias mãos. Então eu fui criado em um ambiente que eu vi amigos e eu vi também muita gente assassinada, muita mesmo. Gente agonizando com o peito furado de bala, eu já vi. E aí eu vou falar para você, o que isso fez de mim, homem? Uma pessoa fria. Uma pessoa fria, porque para mim era tão normal. Era aquilo, minha mãe, tadinha, para criar os 4 filhos, trabalhava o dia inteiro. E eu ficava na rua. Eu voltava para casa quando era a hora dela voltar do trabalho, porque senão o chicote ia cantar, né? Então, para evitar apanhar, corria para casa. Então, tudo que não prestava, eu de fato estava lá vendo, acompanhando. Então eu vi muita coisa ruim na minha vida. Mas você já reparou, quando tem um acidente, tem uma vítima lá, a pessoa se machucou, por que aglomera tanta gente? Fala para mim. Por quê? O que tem de bom para ver? E ainda mais agora com o celular, a pessoa na hora faz um vídeo, na hora ela filma, ela já manda para todo mundo. E nós continuamos com a mesma curiosidade, porque nós pegamos aquilo e a gente vê, e a gente repassa. Então você perceba como nós precisamos realmente ser reeducados. Eu estou falando isso, eu estou lembrando de uma situação, eu não sei se o Bispo Jacques Souza também, quando morava em São Paulo, chegou a pegar um coletivo muito cheio, e quando tinha um acidente que todo mundo ficava com pescoção pro lado de fora da janela, o ônibus quase que tombava. Todo mundo ia para um lado, porque um ficava, nossa, olha lá o estado daquele carro, gente do céu, sabe, pessoal, morreu. Todo mundo saía e ia para um lado só do ônibus. Eu não sei como aquele ônibus não tombava.
porque todo mundo queria ver. Mas isso é uma coisa assim tão sem fundamento, é tão sem nexo, porque você está parado olhando para uma coisa que não vai te trazer nada de bom. E não só vai te trazer nada de bom, como aquilo lá que é ruim, que você viu, você vai repassar. Quando chegar na empresa e falar, rapaz, eu passei agora lá em tal lugar, teve um acidente, olha. Aí a outra pessoa constrói na mente dela a imagem. Aí a outra constrói na imagem. E assim vai. Então nós precisamos reeducar os nossos olhos. Não podemos ficar parado olhando para o objeto do pecado. Não podemos ficar com os olhos fitados no objeto do pecado. Se eu sei aonde está a minha fraqueza, se eu sei aonde está a minha deficiência, eu preciso evitar. Porque eu sei que naquela deficiência, se eu estiver vendo ou se eu estiver perto, certamente eu vou ceder. Porque o estímulo vai falar mais alto, vai ser mais forte e, consequentemente, você vai se entregar ao estímulo da tentação. O que eu estou falando para você, e até sexta-feira nós vamos chegar lá, é aprender a desarmar o gatilho da tentação. Só que não é só a oração, irmãos, não é só orando que nós vamos conseguir vencer a tentação, porque a nossa carne, ela é assim. Eu repito, enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, esse corpo corrupto, pecador, que quer nos afastar de Deus, nós é que precisamos lutar contra ele. E para vencer, precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos da palavra de Deus, precisamos colocar boas músicas, hinos que edificam na nossa mente, precisamos gastar tempo olhando as páginas da Bíblia, porque veja como nós estamos vivendo num mundo hoje, onde está sendo tão normal você ouvir índices de morte aumentando gradativamente e nós deixamos de nos preocupar no sofrimento da família. Então é como se nós fôssemos nos amoldando a um sistema onde a indiferença com o semelhante tornou algo normal e onde olhar para a dor e o sofrimento das pessoas, olhar coisas que não edifica, que não transforma, que não nos leva para perto de Deus, também tornou-se algo normal na nossa convivência, quando de fato não é. Então, nós precisamos parar. A Eva parou onde não devia, a Eva olhou naquilo que não devia. E tem mais uma questão, ela deu o ouvido para quem não tinha nada de Deus, para quem não representava Deus, para quem não tinha nenhum tipo de comunhão com Deus. A Eva, ela deu ouvidos para o diabo. A Eva deu ouvido para Satanás. Então eu quero aproveitar, eu estou te mostrando 3 pontos. Ela parou onde não devia, ela olhou para onde não devia e ela ouviu o que também não devia. Ela ouviu quem não devia dar ouvido. Olha, se todos nós, sem exceção, se nós aprendêssemos que existem muitas pessoas que estão perto de nós, mas que são pessoas maldosas, contenciosas, pessoas que levam contenda, destrói famílias. Se nós entendemos que que muitas pessoas se aproximam de nós e são venenosas como essa serpente, bastava não dar ouvido a ela. Não dá ouvido. Eu vou te dar um conselho. Você sabia que toda pessoa, quando ela for falar de uma outra, você sabia que no mínimo, eu tenho que saber quem ela é? Eu tenho que saber da vida dela. Se alguém for falar algo de mim, essa pessoa tem que, no mínimo, ser melhor do que eu. No mínimo. Se vai falar mal, fale mal com razão. Não fale mal achando que você está fazendo algum favor para a humanidade ou para Deus. Porque tem pessoas que isso está dentro da índole dela, está dentro do DNA dela.
ela vive uma vida derrotada. É uma pessoa com um casamento falido. É uma pessoa que vive deprimida. É uma pessoa que ela vive amargurada com a vida e com o mundo. E você acaba dando ouvido para ela. E você dá ouvido. Como se essa pessoa fosse o Deus encarnado aqui na Terra. Se a gente aprender a colocar um filtro nos nossos ouvidos, nós vamos viver melhor. Eu ensinei uma coisa na minha igreja, eu aprendi e eu ensino minha esposa. Fique longe do veneno das pessoas. Não se contamine. Quem é venenosa, deixe que ela mesma se mate com o veneno dela. Não permita que as pessoas te envenenem. Não permita. Não permita que as pessoas faça com que você olhe para outras pessoas como que se ela não prestasse, ela é um mau elemento, ela é que não vale nada, porque alguém fez a tua cabeça. Olha para a vida de quem está falando com você, fazendo a cabeça de outrem. Porque você pode estar sendo envenenado. A nossa irmã Eva, ela foi envenenada porque ela parou, ela olhou e ela ouviu. Então, meu querido e minha querida, eu quero que nesta manhã, a maior lição que eu quero que você aprenda nessa manhã, não fique perto de gente venenosa. Não fique perto de pessoas que elas não acrescentam nada na sua vida. Não se envenene. Que o objetivo do coração dela é exatamente essa, é separar de Deus, é gerar contenda, é gerar confusão. A Eva é o maior exemplo que nós temos para poder desarmar o gatilho que o diabo ele tem, que é uma arma poderosíssima, que é a tentação. Para tanto, vou falar isso, ele tentou até com Jesus na sua natureza humana, usando elementos que para nós é tudo de bom. Então eu quero, por favor, eu quero aqui te pedir um favor no nome de Jesus. Não permita que nada e ninguém venha te contaminar. Não permita, porque o resultado que a serpente teve com a Eva foi um resultado de dor, foi um resultado de sofrimento, foi um resultado de angústia, foi um resultado de morte, foi um resultado de separação entre homem e Deus. Tudo por quê? Porque ela deixou de acreditar, ela desobedeceu e ela caiu por causa disso. Simplesmente porque ela ouviu, aí ela desobedeceu a ordem, ela não acreditou que realmente ela morreria, gerou a desconfiança, gerou a dúvida e, consequentemente, ela sofreu, ela caiu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí prestigiando o programa Mudança de Vida, eu quero que você fique com esse ensinamento, mas eu quero que também o Espírito de Deus desperte no teu coração, mas desperte mesmo, uma convicção, uma certeza de que você hoje pode estar convivendo com gente, que essa pessoa não está te aproximando de Deus, mas te separando. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está ficando. Cuidado, porque a Eva caiu. O resultado foi o pecado, que nós sofremos até hoje pelo pecado. Nós não sabemos a idade. Vamos descer a sepultura. Não era para ser assim. Não era para ser. Então hoje nós sabemos que para nós está destinado à morte. E a única saída para não ter a segunda morte é Jesus. Então eu não admito, eu não aceito que ninguém nos tire da presença do Senhor, que ninguém nos afaste da presença do Senhor, que ninguém venha nos contaminar
a ponto de sermos contaminados, a ponto de sermos desobedientes e a ponto de cairmos em uma ruína. Eu peço ao bondoso Deus que Ele venha te guardar, que Ele venha te proteger, que Ele venha te amparar. Amanhã eu vou falar de Jesus. Amanhã eu vou falar da natureza humana. E quando eu falar da natureza humana de Jesus, eu quero passar também por alguns textos onde eu quero te mostrar como é que a gente pode estar lidando com isso. Então, continue aprendendo, pega a informação que eu te passei hoje, leia, releia, pense, leve para outras pessoas. Conhece alguém? Olha, o pastor Valdo estava falando isso, e é verdade, tem aqui uma pessoa muito linguaruda, é verdade, essa pessoa tem uma vida toda derrotada e quer dar conselho no meu casamento, quer dar conselho na criação dos meus filhos, quer dar conselho para... Meu irmão e minha irmã, eu aprendi muito na vida, por isso que eu posso te ensinar. Então, se hoje eu sei que a minha vida resume-se em meia dúzia, eu estou exagerando, né? Aqui no Paraná eu ainda não tenho, mas se hoje a minha vida resume-se em meia dúzia de amigos, repito, estou exagerando, são seletos, são escolhidos. E se eu perceber alguma coisa de ruim, eu coloco em stand-by. E aí eu vou procurar estar do lado de quem é bênção de Deus na minha vida e que eu também possa ser bênção de Deus na tua vida. Para quem tem uma palavra que me anime e fortaleça, e para que eu também ouça uma palavra de ânimo e fortalecimento. Escolha, selecione, coloque na tua vida quem de fato é de Deus e não de Satanás. E que Deus te abençoe nesse dia de hoje. São 9 horas e 45 minutinhos desta terça-feira. É surpreendente como o tempo passa rápido. Daqui a pouquinho, pastora Fátima Figueiredo, no programa Entre Elas. Eu quero, antes de terminar o nosso programa dessa terça-feira, quero reforçar o convite para que você, logo mais, às 3 ou 19 horas e 30 minutinhos, você esteja comigo na Igreja Renovada de Jandaia do Sul. Vamos orar um pouco, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar o socorro de Deus. Avenida Souza Naves 495, esquina com a Caixa Econômica Federal e o Quicolchinha. Deus te abençoe rique e poderosamente, dando-lhe um dia abençoado e abençoador. E eu reforço a minha solicitação que todos os dias eu faço. Semeie, entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo, nos ajude, meu irmão e minha irmã. Este apelo que todos os dias eu não consigo terminar o programa sem fazer esse pedido, sem fazer este apelo, sem fazer essa solicitação, é para que você, meu irmão e minha irmã, aprenda que semeando na obra e no reino de Deus, quem vai sair ganhando é você, porque o tempo da colheita virá e nunca virá na mesma medida, porque Deus não é assim, vai vir a 30, 60 ou a 100 por um. Pegue um papel ou uma caneta, ou entre em contato pelo WhatsApp ou Facebook, e nós te mandaremos as informações do banco. É Banco Bradesco, agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Agência 6254, conta corrente 10249, dígito 0. Deus abençoe a tua vida, tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Eu não sei se aí está chovendo, aqui está, e glória a Deus por isso, porque já estávamos mais de 2 meses sem chover. Na hora certa, no tempo certo, Ele mandou chuva. Deus te abençoe, um ótimo dia, siga sempre em uma mudança de vida.